fiz um vídeo há 4 anos atrás ensinando como estudar moda. E esse vídeo até hoje aparece nas buscas. Até hoje chega gente nova por ele. E até hoje eu recebo mensagens de pessoas dizendo como mudaram a forma de olhar para o mundo por causa daquele vídeo. E eu precisava refazer ele, que gente, 4 anos na moda é muita coisa. Não que ele estava errado, nada disso. Mas porque em 4 anos muitas coisas mudaram. E eu mudei junto. Eu não sou mais a mesma pessoa que gravou aquele vídeo. Eu lancei uma marca de muito sucesso. Eu tomo decisões de negócios baseadas no meu olhar de moda todo santo dia. Tenho várias marcas incríveis no meu portfólio como embaixadora. Então o que eu vou te entregar hoje não é uma atualização de fontes. É uma atualização de visão de mundo. E se você chegou aqui agora e não me conhece, eu sou Marcela Carrasco, sou criadora de conteúdo há mais de 6 anos, fundadora da Eora, fui modelo por mais de 15 anos e hoje eu atuo como influenciadora, empresária e youtuber. A Eora é uma marca brasileira de acessórios com ticket médio mais elevado e eu passo todos os meus dias lendo cultura, comportamento que as pessoas estão usando e por que elas estão usando. A minha marca em apenas um ano faturou milhões de reais, continua faturando, a gente aumenta o time a cada dia e cada vez temos mais pessoas dentro da nossa comunidade. Então, gente, hoje eu não tenho mais um olhar de hobby de moda, hoje é o meu trabalho. E eu vou ensinar pra vocês como vocês podem fazer e ganhar dinheiro com moda aí na casa de vocês. Eu já colaria até o final dele, que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender e que você sairá muito mais rico do que entrou. Então bora lá falar de moda inteligente comigo. Primeiro, vamos entender o que é Cool Hunter, né? Porque há 4 anos atrás eu expliquei o que é uma Cool Hunter. Cool, né, que é descolado, uma pessoa mais diferentona, e Hunter, que é caçador. Então é basicamente o caçador do que está descolado. A definição, gente, ela continua válida, só que o que mudou tudo ao redor dessa definição é, em 2021, quando eu gravei aquele vídeo, o TikTok ainda estava chegando, né, nas plataformas, não tinha tanta força. E a gente ainda via a TV como uma fonte de tendência. Euphoria, por exemplo, no vídeo eu cito, né, tinha acabado de explodir, o metaverso era assunto do momento, e um momento de transição que a gente ainda não sabia muito bem para onde que as coisas estavam indo. E hoje a gente já sabe. E o que a gente sabe é o seguinte: o ciclo de tendências ficou absurdamente mais rápido. Então o que era tendência lá em 2021 pode estar morto em 2022. O que estava morto em 2022 pode ter ressuscitado em 2024. Então essa velocidade das estéticas, das tendências, elas dominam o feed e desaparecem em uma fração de poucos dias. E isso é uma coisa que nenhuma geração anterior a nossas, né, de Cool Hunters precisou lidar. Então, gente, isso muda muito esse olhar. Então esse Cool Hunting de hoje, né, Cool Hunting da Cool Hunter, ela não é mais só sobre saber o que tá vindo, qual que é o próximo passo da tendência, é saber filtrar o que vai durar e o que vai morrer em semanas. É a diferença entre trend e cultural shift, mudança cultural. E essa diferença é o coração do que eu vou te ensinar nesse vídeo. Uma trend hoje, ela é uma repetição de comportamento, é algo ali que tá todo mundo fazendo. E essa mudança cultural é uma mudança de mentalidade. Por exemplo, quando a gente olha pra trend do Quai Luxury, passou, gente. Só que o comportamento, esse cultural shift que trouxe ela, né, que é uma rejeição ao excesso de logo, uma valorização do discreto, como símbolo, né, de riqueza real, essa não passou. Essa tá se transformando em outra coisa. Então você entende a diferença de tendência e Cool Hunter? Cool Hunter, gente, é a pessoa que sabe ver essa diferença, que entende que tem uma tendência ali, mas também tem algo comportamental, e isso é totalmente diferente uma coisa da outra. Então você não precisa trabalhar em uma marca de moda para ser uma Cool Hunter, por exemplo. Você não precisa ser estilista, você não precisa ter faculdade de moda. O que você precisa é de curiosidade treinada. Treinar o seu olhar para ele ficar clínico. E do que? De método. E método é o que eu vou te dar hoje. Mas antes, continuemos, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócio de moda, tendência de moda, tudo que for moda mais fresquinha sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Então se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like aqui embaixo, dá muito hype, gente, me ajuda, vamos dar hype, comentar, dá muitos corações, que eu sei que esse conteúdo é muito valioso pra você, então me ajuda, por favor. Já se inscreve também, toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos. Já me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas, Instagram, TikTok e, óbvio, já posta esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosos e inteligentes. E também, finalizando esse vídeo, já continua aqui no canal, que são mais de 900 vídeos inteiramente grátis para você aprender moda comigo. Bora lá continuar. Como as tendências verdadeiramente nascem em 2026? Eu vou te contar como que uma tendência nasce, porque isso muda muito como a maioria das pessoas ainda enxergam com o modelo antigo. Por quê? O modelo antigo, ele funcionava assim. Uma Maison lançava uma coleção na passarela, a Vogue fotografava, as celebridades começavam a usar
popular nos tapetes vermelhos, as revistas publicavam e aí as fast fashions copiavam. A massa comprava e esse ciclo levava em torno ali de 2 anos do desfile até a calçada. E, gente, esse modelo ele não morreu, mas ele perdeu hegemonia. Por quê? Hoje existem pelo menos 4 formas diferentes de uma tendência nascer e elas acontecem em paralelo e muitas vezes até se alimentam e podem também com toda a certeza do mundo se contradizer. Isso inclusive é o que eu mais vejo atualmente, né, gente? De ver muito tendências que são se contradizendo e que elas acontecem ao mesmo tempo. A primeira forma é a de baixo pra cima, que é o que a gente chama de bottom up. Uma estética começa no TikTok. As meninas comuns começam a usar ali de um jeito específico essa estética. Aquilo vai sendo repostado, vai ganhando nome, vai virando uma micro trend. E as marcas veem o volume de buscas, né, esse buzz acontecendo nas redes sociais, as fast fashion produzem esse produto, as marcas médias ali adaptam a tendência e as maisons chegam por último e ressignificam esse olhar. Então quais tem ali pra gente dar exemplo? Old Money, Mob Wife, Coastal Grandmother, Clean Grow, tudo isso nasceu assim, da internet e não da passarela. A segunda forma ainda é top-down, mas com uma velocidade muito maior do que era antigamente. Então uma peça ela aparece no desfile, uma celebridade de verdade ela usa, a foto explode no Instagram e em 48 horas tem gente querendo comprar essa peça. E esse ciclo que levava 2 anos, hoje leva, gente, por exemplo, 1 semana. A Shein já comprovou que em 1 semana ela consegue detectar pelo algoritmo dela uma tendência e já postar. E na Zara, 1 mês, e nas grandes maisons, 2 meses, mas assim, deu uma encurtada muito grande nesse tempo. A terceira forma é o revival cultural. Um filme sai, uma série estreia, um álbum lança e junto com ela vem uma estética inteira. Então, por exemplo, lembra a Barbie? Como ela trouxe de volta essa onda do rosa que atravessou o planeta, gente, em questão de semanas todo mundo só queria usar rosa. Não foi uma decisão de moda, foi uma decisão de cultura e que a moda absorveu e capitalizou dentro desse segmento. Mesma coisa foi com várias outras séries e filmes, enfim. E a quarta forma é o que a gente chama de, né, quiet luxury, o silêncio ali desse luxo. Quando tudo tá muito barulhento, o luxo real, ele vai pro silêncio. É basicamente o anti-trend que torna trend. Então a pessoa que recusa todas as tendências, ela vira referência. Isso é um novo movimento que sempre existiu, mas que ficou muito mais visível agora que as tendências são tão rápidas e tão barulhentas. Então esse quiet luxury não vem do quiet luxury que a gente entende de old money, tá? É de um luxo que ele está em ser anti as outras coisas, em ser anti-tendência. Então se, sei lá, o rosa tá no hype, a pessoa vai e usa azul. E isso realmente tem crescido bastante, as pessoas estão se tornando muito relevantes dentro do nicho de moda. Então, saber de onde uma tendência vem, ela determina quanto tempo ela vai durar. Porque, por exemplo, bottom-up costuma ser mais rápida e efêmera, né, ali da internet. Essa cultural shift, ela dura anos, que é uma cultura que muda. Esse revival tem prazo de validade ligado à obra cultural. Então, a Barbie durou, sei lá, o hype do filme 6 meses, vai durar 6 meses. E esse silêncio dessa pessoa anti-trend, esse quiet luxury, tem a vida mais longa de todas. Por quê? Porque não depende de reposição. São peças que são básicas, que sempre são usáveis, mas que a pessoa ela ressignifica dentro do estilo dela. E quando você olha para qualquer tendência agora, a primeira pergunta que você se faz é: de onde que isso veio? E a resposta te diz tudo sobre o que fazer com essa informação. Anotaram, né, gente? Eu quero ver caderninho e lá, muitos lápis e canetas no meus stories. Quero ver vocês postando, vocês estudando aqui no canal. E aí vem a pergunta de milhões que vocês sempre me pedem, que é as fontes que eu uso hoje. Então, gente, eu vou te dar uma lista atualizada das minhas fontes. Pode copiar, eu quero mesmo que vocês cresçam. E eu preciso que vocês entendam uma coisa muito importante antes, tá? Fonte boa não é aquela que diz o que você quer ouvir. Fonte boa é aquela que te obriga a pensar. Então, algumas das fontes que eu vou citar aqui, elas não são fáceis, elas não são entretenimento, elas são sobre estudar. Sempre falo, estudo é a coisa mais importante da sua vida, é a única coisa que ninguém te tira. Estudem, ainda mais as mulheres, tá? Vamos ter aí a nossa independência financeira. Então vamos começar pelo básico que mudou, tá? O Pinterest, ele continua sendo a minha ferramenta favorita para referência visual. Então eu vou fazer uma coleção, fazer um shoot, eu pego referências visuais lá. Mas o meu jeito de usar o Pinterest, ele mudou, porque 4 anos atrás eu dizia para vocês jogarem no Pinterest em inglês, porque aparecia mais coisa. Isso continua sendo verdade, tá? Tipo, o banco de dados é muito maior, só que hoje tem uma camada a mais. O Pinterest virou um preditor de tendências muito mais sofisticado. Eles têm um relatório anual que eu sempre trago pra vocês, né, que eles analisam comportamentos, eles buscam o que tá acontecendo na plataforma, o que aponta que vai crescer no ano seguinte, e o índice, gente, de acerto deles é impressionante. Por quê?
Porque como a gente falou, as tendências são sobre comportamento. E o Pinterest entende qual é o seu comportamento. Eu fiz faz pouco tempo uma reunião com eles me explicaram muito como a plataforma funciona. Que, gente, o Pinterest é algo que vai acontecer. Você nunca vê algo do seu presente, né? Ou você vai mudar de casa e ver decoração, ou você tá tentando comprar uma peça e você quer ver inspirações, então é sempre olhando pra frente. Então eles conseguem muito determinar esse comportamento humano. Então se você não conhece esse relatório, vai lá agora, depois desse vídeo, e pesquisa Pinterest Predicts, você vai ver de todos os anos e é de graça. É uma das ferramentas mais subestimadas do mercado e que eu, Marcela, uso demais pra tudo na minha vida. O Google, né, continua sendo minha base, sou uma funcionária da Google aqui, amo demais, só que eu aprendi a usar o quê? Google Trends. Gente, eu uso muito Google Trends, inclusive pra trazer os vídeos pro canal. Então quando eu vejo alguma coisa pipocando, eu sempre vou lá e jogo no Google Trends pra entender o volume de buscas ao longo do tempo e ver se isso vai ser benéfico pra mim trazer como conteúdo ou como produto ou não. E isso diz muito se aquilo tá chegando ou tá no pico ou tá na descida, e essa informação é ouro. Gente, a atenção é o viés mais importante hoje. Todo mundo compra atenção, então vão lá, pesquisem no Google Trends que ele te dá muitas respostas sobre todas as suas dúvidas. Sobre blogs, 4 anos atrás eu falava muito de blogs de moda, ainda mais que eu morava na Inglaterra, eu usava muito o Watchwear. Eles continuam existindo, tá? Eles continuam sendo muito bons, mas hoje eu adicionei uma fonte que não existia com esse peso antes, que é o Substack. Gente, o Substack, ele virou o lar dos analistas mais sérios de moda e cultura. Eu leio muito Substacks, eu inclusive queria abrir um, eu ia amar ter essa troca com vocês lá. E tem gente lá, gente, escrevendo sobre moda com uma profundidade que você não encontra em revista nenhuma. Você pode pesquisar por fashion analysis no Substack, pesquisar até por tendências, comportamento, e você vai encontrar um mundo inteiro em que a maioria das pessoas ainda no Brasil, tá? Mas vai chegar aqui, no Brasil ainda não conhece, que a maioria é inglês, é fácil também traduzir, entra no Google Chrome e traduz se você não sabe inglês. Mas tem que saber inglês, mulher! Eu já falei pra você aprender inglês, só que vale o esforço da tradução, tá? É uma plataforma maravilhosa que você vai adquirir muito ensinamento lá. Business of Fashion, né, continua sendo a minha bíblia do mercado até hoje. Eu pago ali milhares de pounds, que é muito caro, gente, pra ter acesso a tudo que eu tenho de números que eu trago pra vocês. Então tem assinatura paga, só que tem o Instagram deles também, tem muita coisa, eles sempre falam sobre isso. E se você quer entender moda como um negócio, como indústria, como um sistema econômico, não tem como escapar do Bolf. Gente, o Bolf é o meu site favorito de moda, eu amo Business of Fashion. Agora eu vou falar de uma coisa que não existia no vídeo anterior, só que é impossível ignorar e que eu uso muito, gente, que é a inteligência artificial. Eu uso IA para rodar pesquisas, eu uso IA para checar os dados que eu encontro, inclusive nas revistas de moda, enfim, para entender o que pode ser traqueado. Só que tem que ser muito honesto, tá, gente? Porque você tem que tomar cuidado como você usa e ela pode ser falha. A IA é exatamente para me ajudar a organizar o que eu já sei. Por exemplo, eu nunca vou fazer uma pesquisa do zero na IA. Eu faço a pesquisa, vou lá, faço um brainstorm, ligo ali o microfone, fico conversando com a IA e eu vejo até onde eu posso organizar os meus pensamentos. Por quê? Pra te dar um panorama inicial de um tema que você não domina, ele não é legal. Você tem que trazer informações e nutrir ele com informações, ou ela, né? Mas tem uma limitação séria ali que qualquer cool hunter precisa conhecer, que é: a IA não é uma pessoa, ela não tem olhar, ela não sente, ela não experimenta. Ela pode sim te dizer o que é Kawaii Luxury e ela pode falar que foi uma tendência dominante de 2023. É isso. Ela não consegue aprofundar, ela não consegue te trazer informações específicas, ela não consegue dar previsões se aquilo vai acontecer ou não. Ela consegue trabalhar através de dados, pesquisas e fontes, e isso você pode usar muito ao seu favor. Porque isso é um julgamento que ele é humano e nenhuma IA vai substituir o nosso olhar clínico pro estudo, pra moda, pra tendência. Você precisa treinar você pra depois ir lá e rodar uma pesquisa na IA. Uma coisa que precisa muito ser falada é o risco, né, que a gente vê hoje no nosso mercado agora, que todo mundo usa a mesma ferramenta de IA pra pesquisar tendências, todo mundo chegando nas mesmas conclusões, no mesmo tempo, tá tudo igual. E o olhar que ele é treinado pelo algoritmo, ele começa a se parecer muito com todos os outros olhares treinados pelo mesmo algoritmo. É só você ver o que aconteceu com a Nike, por exemplo. Toma uma água, toma você também. Não tô falando que a Nike usou IA pra pesquisar, nem as outras marcas, porque, gente, eles têm times, assim, exércitos, né, de pesquisadores, são marcas surreais, Nike, a maior marca do mundo. Mas sim, gente, quando você tem ali você bebe das mesmas fontes, você pode tomar o mesmo baque que aconteceu com a Nike. Eu vou deixar aqui o vídeo, né, das chuteiras todas iguais. Acaba acontecendo o mesmo olhar pelo mesmo algoritmo. E aí você acaba entrando na mediocridade coletiva, porque o que era pra ser seu diferencial, você vira mais o mesmo. Então, gente, usa uma IA como uma assistente, nunca como seu oráculo. Você tem que entender que ela, sim, é muito valiosa, mas você tem que ser você. Sobre o TikTok,
TikTok, gente, hoje é a maior máquina, né, de tendências do planeta, mas tem uma armadilha enorme que a gente precisa entender, que o TikTok, ele te mostra o que está em alta para pessoas parecidas com você, treinadas pelo seu algoritmo, no lugar onde você está, com os interesses que você já demonstrou, e não aquilo como um comportamento global acontecendo. Então tenta mais cuidado, porque você fala, nossa, na minha For You só aparece isso, e na minha não aparece. Então quer dizer, não é que é uma tendência de mercado, é tendência no seu algoritmo. Então ela é uma câmera de eco muito sofisticada. Quando você usa o TikTok como fonte de tendência, você tá vendo uma fatia pequena do mundo, você entende? Não o mundo todo. Então para usar o TikTok como uma ferramenta de cool hunting de verdade, você precisa entrar em contas que não são do seu perfil. Você precisa ali fazer uma conta, inclusive tenho uma conta reserva que eu jogo lá pra ficar vendo o que tá rolando sem os meus interesses. Você precisa forçar esse algoritmo a te mostrar outras bolhas. E claro, o Instagram. Gente, o Instagram hoje eu uso principalmente para acompanhar pessoas com uma estética muito forte e com audiências menores. Eu adoro focar em meninas mais nichadas, que elas têm muita mais personalidade, elas não dependem daquilo pra ficar fazendo forçação de barra pra like, sabe? Então, igualzinho eu falava antes, tá? As minhas maiores referências visuais no Instagram não são as celebridades ou influenciadoras com milhões de seguidores. São as meninas com 20, com 30, 50 mil seguidores que têm um ponto de vista tão claro que cada post delas parece uma declaração de quem elas são. E essas pessoas, elas estão o quê? Na vanguarda. E as celebridades, elas chegam depois. Eu tenho várias meninas que eu sigo, que eu vejo elas fazendo algumas movimentações, que eu falo, cara, depois vem uma grande brasileira e copia aquele conteúdo da menina, ou vem uma celebridade e copia, e você entende que essa pessoa ela é tão relevante que ela dita o comportamento de outros nichos de moda. Agora que você já sabe de onde eu bebo, quais são as minhas fontes, vamos entender como que a gente desenvolve um olhar clínico. Que agora a gente chega na parte que pra mim é a mais importante de todas, que, gente, fonte qualquer um pode dar, tá? Você pergunta pro ChatGPT onde pesquisar moda, onde estudar moda, ele vai te entregar. Porque o que eu quero te dar nesse vídeo é um método pra desenvolver o seu olhar. Porque o olhar, ele não vem de você ler mais, o olhar vem de treinar uma forma específica de ver. Então eu vou te explicar o que é um olhar clínico na prática, tá? Quando eu entro num lugar, por exemplo, em qualquer ambiente que pode ser, tá? Seja uma festa, um shopping, um aeroporto, um evento, eu não estou simplesmente olhando as pessoas. Eu estou lendo as pessoas, eu estou coletando dados. E não é ali, gente, dado que é numérico, não é isso. É um visual, é um contexto. Então, num olhar prático, né? O que essa pessoa escolheu hoje? Por que ela escolheu essa calça? Por que ela escolheu essa cor? Por que tem essa combinação? O que ela tá comunicando, conscientemente ou não? Qual é a coisa mais interessante que eu tô vendo aqui? O que eu ainda não vi e não tá em nenhum lugar? Gente, isso, quanto mais você faz, você vai criando uma habilidade no seu cérebro, e como toda habilidade, ela tem que ser treinada. É fazer e fazer e fazer e fazer até chegar onde você quer. E o primeiro exercício que eu recomendo é o que eu chamo de exercício de protagonista. Toda vez que você for montar um look ali, que você vai fazer alguma coisa, identifique o protagonista no seu próprio look. Pode ser uma coisa só, tá? Uma peça, uma cor, um elemento que ele é o centro gravitacional daquele look. Todo o resto existe para servir esse protagonista. E esse exercício, ele parece muito simples, mas ele começa a treinar o seu olhar. Gente, ele começa a treinar completamente a forma como você se veste, como você lê as pessoas e como você consegue identificar o protagonismo das outras pessoas. Você começa a entender qual que é a tática que as pessoas usam para se vestir, e como vocês sabem, a roupa diz muito mais apenas sobre roupa, né? É uma comunicação não verbal. Então você entende o comportamento das pessoas. Por quê? Porque a moda é um reflexo de todos os âmbitos sociais. Falo isso nos 900 vídeos que eu tenho aqui no canal. E por que isso acontece? Porque quando você olha, gente, pra alguém na rua e pergunta quem é a protagonista, você começa a entender se aquela pessoa ela tem uma intenção visual ou não. Você começa a entender o que é importante na moda pra ela ou não, e pras pessoas em geral. O segundo exercício é o que eu chamo de exercício de incômodo. Você vai seguir por um mês ali pessoas com estéticas que te incomodam. Eu amo fazer isso. Não são peças que você odeia ou pessoas que você odeia. São pessoas que te incomodam. Você com certeza segue essas pessoas, eu sigo várias, e eu faço isso de propósito. Porque, gente, existe uma diferença muito grande, tá? O incômodo é sinal de que alguma coisa ali está fora da sua zona de conforto, mas que não é necessariamente errado. E o ódio é sinal de que está muito longe do que você consegue assimilar. E o incômodo é onde o crescimento acontece. Acompanhe essas pessoas, siga essas pessoas, pergunte a si mesmo o que especificamente me incomoda no estilo dessa pessoa, por que eu não gosto desses looks? É a cor? É a proporção? É a quantidade de elementos? Quando você consegue nomear esses incômodos, você está desenvolvendo o seu vocabulário visual, você começa a entender como treinar o seu olhar para ele ficar
clínico. O terceiro exercício é o exercício da repetição. Então, se você vê um sapato igual por 2 vezes, você fala, putz, vi a Alice anota no seu celular, vi esse sapato 2 vezes. Nossa, segunda vez que eu vejo esse cor de calça, segunda vez que eu vejo esse tom de verde. A tendência, gente, não é o que tá em todo lugar. A tendência é o que está aparecendo pela segunda vez, terceira vez e quarta vez em lugares diferentes. Esse é um sinal muito grande, porque até se tornar de massa, pra tá todo mundo usando igual, as pessoas ali de pequenos nichos têm que usar as mesmas peças por muito tempo. Então é sempre assim, uma pessoa que ela é avançada, que ela é ali super exploradora, ela chega primeiro, ela usa a tendência primeiro, depois começa outra pessoa de outro nicho, lá, quando vai ver, a massa tá usando. Então isso é uma maneira muito fácil de você treinar o seu olhar e entender quais são os próximos passos da moda através do comportamento. O quarto exercício é o exercício de pergunta de origem. Para qualquer tendência que você identificar depois de todas essas, você pergunta de onde ela veio. Eu não aceito resposta óbvia. Você vai escavar, gente. Se o balé-core, por exemplo, tava por todo lado em 2023, a pergunta não é o que é o balé-core, a pergunta é por que agora que eles voltaram? O que na cultura de 2023 criou a condição para que esse estilo específico ressoasse com tanta gente ao mesmo tempo? Quando você consegue responder o porquê, você está pensando como uma cool hunter. Quando você só consegue descrever o que é, você está pensando como consumidor. E o quinto exercício é o que é mais difícil e mais transformador, que é o exercício do arquivo. Comece a construir um arquivo visual. Pode ser um mood board no Pinterest, pode ser no Canva, pode ser uma pasta celular, ou se você gosta de imprimir igual eu e fazer um grande mural, eu faço bastante isso. Pode ser um álbum físico, então você que sabe. O que importa é que você vai salvar referências com muita intenção. Você não vai salvar algo só porque é bonito, você vai salvar porque aquilo te diz alguma coisa. Você salva porque você quer entender aquilo, você salva porque é a segunda vez, terceira vez que você vê aquilo. E com o tempo, esse arquivo ele vai começar a te mostrar padrões que você não enxergaria sem ele. Por quê? Porque você tem algo palpável, físico. Isso ajuda muito, tá, gente, no desenvolvimento do seu criativo. E esses padrões, eles são a matéria-prima do olhar clínico. E, gente, eu vou falar um negócio agora que eu não falei no vídeo anterior, que eu não tinha esse conhecimento todo que eu tenho hoje, que ninguém te fala sobre o que é estudar moda e sobre estudar moda em si. Tem uma diferença enorme entre estudar moda e entender moda. E a diferença está no que você faz com o que você aprende. Então, por exemplo, eu conheço muita gente que estuda moda, que lê todos os blogs que eu já li, que acompanha os desfiles, que sabe o nome de todos os estilistas, sabe os looks, e que na hora de tomar uma decisão de comprar uma peça, de montar um look, de lançar um produto, ela fica paralisada. Por quê? Porque saber muito não é o mesmo de ter ponto de vista. Ponto de vista é o que transforma o seu conhecimento em uma escolha. E escolha é o que vai transformar você, de consumidora de moda, em protagonista de moda. Dando meu exemplo para ser mais palpável para vocês entenderem. Quando eu lancei a Eora, minha marca, eu não lancei querendo agradar todo mundo. Eu lancei um ponto de vista muito claro sobre o que eu acredito que é o luxo brasileiro, sobre o que eu acho que mulher alguma está entregando para o mercado, sobre o que eu quero que as pessoas sintam quando segurem ali um produto meu na mão. E esse ponto de vista veio de muitos anos trabalhando nesse mercado. Mas o estudo sozinho, ele não teria chegado lá. Por quê? Ele só chegou porque eu parei de estudar para saber e comecei a estudar para escolher. Então a última coisa que eu quero deixar hoje é essa: estude com uma pergunta na cabeça. Estude, gente, para decidir, para entender o que é mercado, para entender que até uma pessoa cantando na rua vai te influenciar, uma loja, uma arquitetura, tudo te influencia. E o que é isso que eu tô aprendendo muda a forma como eu me visto, muda a forma como eu compro, muda o que eu valorizo. Se não muda nada, gente, você não tá estudando moda, você está consumindo conteúdo de moda, e tem uma diferença enorme entre as duas coisas. A pessoa que estuda moda de verdade sai de um vídeo como esse diferente de como entrou. Não porque ela leu ali uma lista de fontes, nada disso. É porque alguma coisa que eu disse criou uma fissura em alguma crença que essa pessoa tinha. E ela com certeza vai sair desse vídeo com muitas perguntas novas que não tinha antes. E isso é o que o estudo real não faz. E se você aplicar todas essas dicas, todas essas listas que eu trouxe nesse vídeo, eu tenho certeza que a sua vida vai revolucionar e você será a melhor pessoa de moda que existe no mundo. E aí, meus amores, mais um vídeo atualizado com sucesso que eu não fazia há bastante tempo. Eu vou até deixar os outros pra vocês verem aqui nos cards, que é interessante vocês verem como que a minha vida mudou, como o meu olhar de moda mudou, pra vocês atualizarem a sua vida também, que eu quero que vocês sejam ricas, gostosas, maravilhosas e usem a moda até não poder mais. Muito obrigada por assistir até aqui, que assim, eu tô tão feliz de trazer, eu amo trazer conhecimento de moda, esse é o meu propósito na minha vida, revolucionar a vida de vocês. Então muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito, comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, gente, são mais de 900 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já se inscreve, já dá hype. E claro, já poste vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosas e inteligentes. Já me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. E muito obrigada por assistirem, gente. Encontro vocês no próximo vídeo. Amo vocês demais e muitos beijinhos pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!